vez à nossa casa. Nosso bom dia também aos internautas, né, que nos acompanham pela Comunitária Vida Nova, no Facebook. Os seguidores do Pátria no Facebook e a Comunitária Vida Nova. Né? Antes que nós comecemos a exposição de hoje, né, vamos fazer uma prece. Então eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e também junto aos amigos espirituais que mais uma vez estão aqui conosco, os mentores desta casa, nos auxiliam sempre, e que nós possamos entrar em sintonia a partir desse instante, para que nós possamos aprofundar nos ensinamentos que virão ao nosso encontro nesta manhã, para que haja um entendimento perfeito, se possível, e que isso possa, de alguma maneira, refletir na nossa reforma interior, fazer com que nós possamos estar pensando seriamente nesses ensinamentos como forma de conduta, de novas atitudes, para que isso possa surtir o efeito desejado na nossa evolução. Que assim seja. Bom, pessoal, dando sequência então ao nosso estudo no Livro dos Espíritos, nós estamos vendo lá no capítulo 9, Lei de Liberdade, e hoje nós vamos ver as 4 primeiras questões, um total de 8, do livre-arbítrio. Então, 843 até 846, nós vamos ver hoje, né? Então, no 843, Kardec indaga lá, tem um homem o livre-arbítrio de seus atos? E a resposta é que, bom, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Vamos procurar entender isso, né? Então, veja, a raiz do livre-arbítrio está no pensamento, né? Então, para variar, tudo começa no pensamento, né? Como nós vimos até segunda-feira passada, o assunto também está por aí. A nossa ação começa no pensamento. Então, veja, se o homem é livre para pensar, ele é livre para escolher. Então, toda vez que nós estamos pensando, de fato, nós estamos escolhendo, né, o que fazer, caminho tomar, né? Então, é importante, portanto, o responsável por os seus atos. Então, essa escolha sempre vai implicar numa responsabilidade, evidentemente, né? Não há como fugir disso. Então, vamos lembrar que junto com a liberdade vem a responsabilidade, não tem jeito, vem anexo, né? Então, não adianta eu falar, eu sou livre, mas eu tenho que ser responsável, né? Tudo que eu fizer, eu tenho que responder. Tem que ter isso em mente, né? Então, pensar é escolher. Né? E pensar não é um ato neutro, né? Toda escolha começa no pensamento. Pensamento não é uma coisa aleatória, é uma coisa que está criada. Ela tem vibração, é matéria. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, né? Essa vigilância tem que ser constante. Então, veja, em função disso, você aceita ou rejeita uma ideia, né? Seja ela qual for. Alimenta ou interrompe o impulso. Então, essas coisas têm que ser verificado antes, mas você tem que estar preparado para isso, né? Para que isso não se torne uma realidade, se for um impulso mau, um pensamento mau, então você evitar que o ato aconteça, né? Logicamente, só vai acontecer de alimentar ou interromper isso se você tiver consciência do que possa acontecer, né? Transformar uma emoção em atitude ou em silêncio, né? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando com isso no nosso interior, né? Na nossa intimidade. Então, o livre-arbítrio se manifesta muitas vezes antes da ação, naquele instante íntimo que o Espírito decide. Então, é sempre antes. Então, você tem a condição de estar analisando, né? Depende do pensamento que te vem, de que influência ela veio, se veio do meio, de uma influência má ou de uma boa influência, né? Evidentemente, tudo vai decorrer das nossas influenciações, né? Do que nós sofremos, bom ou mal, né? Então, sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina, como diz lá, né? Na resposta. Então, veja, se a gente fosse máquina, né? Não haveria mérito no bem, né?
nem responsabilidade no mal, nem justiça nas provas e expiações, nem sentido no progresso espiritual. Claro, né? Máquina é máquina, né? E a gente tem tudo isso porque Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, constrói algo que faz com que você possa merecer. Então você tem um esforço, você tem um trabalho e vê o mérito, vê o merecimento. Então não há nada melhor do que isso, né? Quando você se sentir recompensado diante do seu esforço. Porque caso contrário não ia valer a pena. Então é o caso da máquina. A máquina não responde por nada, né? Ela cumpre o que é programado e acabou. Nós não. Nós somos um espírito e nós temos essa condição que é condição divina, né? É a graça de Deus, né? Então, por isso, a educação moral proposta pelo Espiritismo é, acima de tudo, a educação do pensamento. Então, é claro que a reforma interior exige isso, que nós vigiemos o nosso pensamento, acima de tudo, né? Então, veja, o livre-arbítrio não é liberdade absoluta, né? E quando eu leio isso aqui, eu lembro do Sr. Aurélio, ele defendia muito essa questão, né? Embora seja discutível, né? Mas ela pode ser debatida, evidentemente, para a gente chegar numa conclusão. Então, veja, o livre-arbítrio é proporcional ao grau de evolução do espírito, sempre, né? Então, quanto mais ignorante for o espírito, mais escravo das paixões, né? Mais impulsivo, né? Não tem controle sobre as suas emoções, mais limitado nas escolhas. Então, essa é a condição quando o espírito é muito ignorante. Então, à medida que a gente vai evoluindo, essas coisas vão melhorando, evidentemente, né? Então, à medida que evolui, amplia a sua consciência, né? Fortalece o discernimento, né? Vai fortalecer a escolha, né? E torna-se verdadeiramente livre. Então, a evolução nos dá essa condição, né? A gente se torna mais consciente, a gente vai abrindo o leque aqui da nossa mente, né? Vai entendendo melhor as situações, aceitando melhor as pessoas, tudo que se apresenta para nós, as escolhas, né? E a gente sente essa liberdade. Então, isso é uma coisa progressiva que a gente tem que ir trabalhando. O espírito elevado não é aquele que faz tudo o que quer, mas aquele que já não quer o mal, acima de tudo. Então, logicamente que a gente ainda não está livre disso, né? Se a gente fizer um exame de consciência muito profundo, a gente vai ver que ainda a maldade é uma coisa que a gente não está totalmente livre, né? A gente estará livre no futuro, aí, dependendo do nosso trabalho, do nosso esforço. Mas ainda é uma coisa que nos perturba, né? Então, o livre-arbítrio não é condenação, é o maior presente de Deus, pois nos permite aprender, crescer, aprender e nos aproximar da perfeição. Então, é o comentário que você está fazendo no início, né? Você tem um trabalho, um esforço, e você é recompensado por isso. Então, vem daí essa satisfação, né? Satisfação íntima. Eu mereci aquilo, né? Porque eu me esforcei, eu trabalhei. Logicamente, quem não fizer isso não vai ter esse merecimento, ele vai ficar estagnando aí por várias encarnações até que acorde para a realidade, né? Em 1944, ele pergunta: do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Aí ele responde: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Sempre, né? A vontade é que sempre manda, né? Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Vamos lá. Então, o livre-arbítrio existe, mas não é pleno, né? Nessa fase. Então, o livre-arbítrio não aparece de forma completa no nascimento. Existe em potencial, é verdade, né? Mas sua manifestação é limitada pelas condições do corpo físico, evidentemente, né? Não tem como uma criança ter uma escolha de algo importante, porque ela não tem consciência daquilo, é criança, né? Ela está mais preocupada com as suas coisas básicas, né? Do seu redor ali, dos seus interesses.
e pelo estágio de desenvolvimento das faculdades, não é isso? Então, tem essas condições, né? Então, o espírito é o mesmo de antes, sempre, né? Durante e após a encarnação, mas a expressão da sua liberdade depende do instrumento corporal que utiliza. Então, veja, o espírito é sempre o espírito, né? Ele está numa nova encarnação. Logicamente, a gente, quando reencarna, passa pela fase de infância, então tem essa condição ainda, né? Então, é muito novo para tomar decisões ou ser responsabilizado por isso, evidentemente, né? E o espírito, ele vai sempre se expressar através do instrumento que é o corpo. Então, se você tem uma condição de um corpo deformado, uma situação mental, né? O espírito, ele como espírito, ele sabe do que ele precisa, o que ele teria que fazer. Mas a manifestação do corpo impede que ele faça aquilo, né? Então, há aí alguma implicação de encarnações anteriores, que a gente nunca sabe, né? O porquê daquela situação, né? Mas sempre uma razão tem, né? Então, na infância, como fase educativa, a liberdade de escolha é quase nula. Por quê? Porque o organismo ainda está em formação, correto? E veja, vamos ver mais adiante aqui. A razão não se desenvolveu plenamente, né? As necessidades são simples e imediatas. Então, quando você fala em organismo não está em formação, na verdade, essa formação total vai se dar entre os 20 e 25 anos, né? A razão também, né? A razão também vai se dar mesmo por essa idade. Apesar que aos 7 anos, a criança já começa a ter noções de certo e errado, de fantasia e realidade, então já conhecendo um pouco o mundo. Então, essas coisas já vai podendo analisar esse tipo de situação, né? Antes não. A criança vive mais a parte espiritual, né, do que o material. Mas a partir dos 7 anos já começa a ter essas diferenças, né? Começa a notar essas diferenças. Então, por isso a criança exerce o livre-arbítrio apenas naquilo que a sua idade comporta, evidentemente, né? São os interesses básicos ali, materiais, né? Dentro de limites naturais e voltada para as necessidades básicas. É isso? Às vezes é um desejo, um brinquedo, alguma coisa desse tipo. Não há preocupações maiores, né? Então, isso explica porque a criança não pode ser moralmente responsabilizada como adulto, evidentemente. Não tem como cobrar a criança ser responsável devido a essa situação, né? Em tudo aqui a gente percebe que existe a mão de Deus aqui, né? Então, não tem nada errado, né? Tudo é perfeito nesse sentido, né? Então, essa questão revela a perfeita justiça de Deus, né? Porque não exige do espírito aquilo que ele ainda não pode oferecer. Então, não há... ninguém força a barra para que o espírito possa oferecer uma coisa que não tem condições de dar, evidentemente, né? Responsabiliza cada um conforme o grau de consciência que possui. Então, à medida que esse espírito evolui, isso vai sendo cobrado gradativamente, né? Não há punição arbitrária, nem exigência precoce. Há educação gradual da liberdade, respeitando o ritmo do progresso espiritual, sempre, né? Então, a gente sempre está aqui revelando a perfeição divina, né? A criação, como é que isso é colocado. Então, nós não podemos reclamar de alguma coisa, porque tudo vem ao seu tempo, né? Na 845, pergunta lá, não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Então, ele responde lá, as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, o que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder, né? E ele faz aqui menção a 361, na 361 pergunta lá,
qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Ele responde: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, é sempre o espírito, né, gente? O corpo é meramente um instrumento, né? Então, quem comanda o corpo sou eu espírito, né? Então, nunca tenho desculpa, né? Então, essas qualidades morais já vêm comigo, que eu carrego de outras encarnações, de toda a minha jornada, né? O corpo é o corpo, né? É matéria. As predisposições vêm do espírito, não do corpo, né? Então, aquilo que chamamos de tendências naturais não nasce com o corpo, evidentemente, mas com o espírito, né? São experiências, hábitos e inclinações adquiridas em existências anteriores e trazidas para a nova encarnação. Então, veja, desde que nós fomos criados, a gente vem num turbilhão, né, de encarnações, sabemos lá quantas, né? E a gente vem criando experiências, esses hábitos, maus costumes, né, ou bons costumes. Então, é todo um comportamento de, sei lá, milhares de anos talvez, né, ou mais, a gente não sabe nunca, mas é um tempo muito longo, né? Até porque hoje nós estamos na nossa condição no reino nominal, então é sinal que nós já passamos pelos outros reinos, né? Então nós já chegamos, vou falar meio do caminho, que não dá para medir, mas eu acho que já percorremos um bom trecho, né? Apesar que falta muita coisa ainda pela frente, mas já estamos bastante adiantados nesse sentido, né? Já estamos no estágio da consciência, né? Do livre-arbítrio. Então, assim, ninguém começa do zero, né? Começou do zero quando fomos criados. Fora isso, cada encarnação é um recomeço, né? Uma nova oportunidade. Cada um traz consigo conquistas e imperfeições, né? Então, você conquistou algumas coisas, mas também os atropelos da vida, você também criou uma série de vícios, defeitos, né? De imperfeições. E, logicamente, chega uma hora que você cria a consciência que isso precisa ser mudado, né? Então, é o papel da reforma interior nossa, né? Criar essa consciência e fazer com que isso mude, né? E cresça as conquistas e diminua as imperfeições, né? O nascimento não apaga o passado moral do espírito, nunca, né? O espírito é sempre o mesmo, né? Então, essas predisposições podem, de fato, inclinar ao erro, né? Facilitar recaídas, tornar certas lutas mais difíceis, evidentemente, né? Além disso, espíritos que se afinam com essas tendências podem influenciar, reforçando impulsos inferiores. Então, quando a gente tem essas predisposições ruins em nós, a gente tem também más companhias, infelizmente, né? Que tem espíritos interessados na mesma sintonia, né? No mesmo mal, né? Então, a gente tem que estar alerta a isso e fazer com que isso se afaste de alguma maneira. Então, a reforma íntima, quando a gente começa a exercer a caridade na sua mais ampla acepção, essas coisas vão se afastando, né? Então, veja, não existe arrastamento irresistível, na verdade, né? Então, a tendência sugere, inclina, pressiona, mas não obriga, né? Não obriga ninguém, é você que vai escolher, é você que vai decidir, né? Mas ela não obriga, né? 846, sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo, e se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? E tem uma resposta que me alonga, que ele fala o seguinte: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre que se distinguam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem instinto do assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são os seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior que este,
se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois não cuida mais do que se premunir contra o mal. Nisso é quem corre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Né? Ele também faz aqui uma referência a 367, e a 367 fala o seguinte, a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Correto? Mas vamos tentar explicar isso aqui. Né? O corpo não cria virtudes nem vícios. Né? Ele apenas serve de meio de expressão ao que já existe no espírito. Então, torna repetindo. É sempre o espírito, e o corpo é sempre a expressão, a manifestação do espírito. Então, por isso, tendências morais não podem ser atribuídas, né, ao cérebro. Né? Por que o cérebro? Porque o cérebro é um órgão, né? Um dos órgãos mais importantes que nós temos, ao lado de outros, mas é um órgão, simplesmente. E quem comanda o cérebro é o espírito. Não é isso? Então, essas tendências morais não podem ser atribuídas ao cérebro, propriamente dito, né? E nem aos órgãos, evidentemente, né? E nem à constituição física, de jeito nenhum. Né? E tudo isso é matéria, tudo isso é corpo. Né? Se há inclinação ao mal, origem espiritual, não biológica. Certo? Então, o que explicar aqui, né? Faculdades intelectuais e faculdades morais, né? Então, vamos fazer uma distinção que é essencial nesse caso aqui, né? Então, as faculdades intelectuais podem ser afetadas pelo organismo, certo? Sim, eu posso ter um problema e aquela faculdade intelectual que eu tinha, ela pode ser prejudicada, né? Isso é perfeitamente entendido, né? Perfeitamente compreensível, né? As faculdades morais pertencem ao espírito, né? Então, já é outra coisa, né? Então, alguém pode ter uma inteligência brilhante e moral inferior. Né? A gente nota, às vezes, a pessoa é muito inteligente, mas moralmente, infelizmente, é nula praticamente. Né? Ou limitações intelectuais e elevada sensibilidade moral. Né? Por isso que é sempre importante a gente desenvolver as duas asas, né? O intelectual e o moral. Né? Então, isso demonstra que o progresso intelectual não garante o progresso moral. Né? Não garante. E agora, e o contrário? Será que o moral garante o intelectual? Ajuda. Né? Porque a gente, com o moral a gente vai criando consciência de que precisa de mais conhecimento, de mais estudo, de ampliar a nossa consciência. Né? Então, o progresso moral vai ajudar o intelectual. Mas o intelectual não garante progresso moral. A menos que você cria consciência, logicamente pode desenvolver, mas por si só não garante. Né? Então, a responsabilidade permanece. Né? Mesmo sob influência da matéria, o espírito não perde a responsabilidade. Né? Quando alguém se entrega aos impulsos inferiores, anulando o pensamento e vivendo apenas para a matéria, incorre em falta por escolha própria. Né? Então, não dá atenção ao seu pensamento e se volta totalmente para a matéria. Então, é o caso de espíritos que ainda estão muito ligados à matéria e não estão preocupados com o lado espiritual, né? E deveriam, né? Mas não estão, né? Porque não acreditam na continuação da vida após a morte, ou não acreditam em nada praticamente, né? Ou tem muitas dúvidas, né? Mas estão muito voltados para o material ainda, né? Então, não é o corpo que comete o mal, é o espírito que deixa de resistir, podendo fazer. Né? Então, é sempre o espírito, assim, que resiste ou não, que ele tem a fazer frente a esses impulsos. Né? Então, pessoal, era isso. Foram 4 questões só. Né? Na próxima oportunidade, nós vamos complementar isso com mais 4. Então, nós vamos partir agora para a nossa segunda parte.